Então, basicamente, é assim que a gente estrutura o educativo da Pinacoteca. Nem todos os museus fazem isso, né? Quer dizer, é uma particularidade muito nossa. Eu acho que a gente tem algumas particularidades. Uma delas é o tempo de duração desse projeto pedagógico. Também é muito raro isso, que a mesma equipe, claro que não é a mesma equipe, mas que o mesmo projeto pedagógico esteja em desenvolvimento há tanto tempo numa instituição museológica. Tem muito mais mudança e rotatividade, né? Então, isso também nos consolidou, nos permitiu fazer experimentações, avaliações. Então, existem muitas particularidades. Por isso que eu acho que é muito difícil comparar o que acontece em termos educativos na Pinacoteca com outros lugares, né? Porque também são percursos muito singulares, né? Muito particulares mesmo. A continuidade realmente um negócio importante em tudo quanto é gestão, educação, política, né? educação, tudo Sim, que você tem que ter esse tempo de ter retorno das coisas. Nós não estamos falando de nada que tenha resposta de curto prazo, né? Nada. Não. Então você tem que ter essa persistência, né? Não, e no nosso caso é interessante, porque, por exemplo, a gestão da Pinacoteca, desde que a gente está lá, desde 2002, já mudou 4 vezes. A gente está conseguindo permanecer com o mesmo projeto pedagógico, mesmo depois que a gestão institucional tenha mudado. E eu acho isso muito significativo também, primeiro, do papel que a educação está tendo para a instituição e para a própria consolidação do trabalho que tem sido feito, né? Quer dizer, é um trabalho que tem uma consolidação, quer dizer, não é tão simples. Modificá-lo não é uma boa palavra, porque modificá-lo, quer dizer, tudo é modificável e deve ser, inclusive, né? Mas ele já tem uma sedimentação institucional e dentro e fora também até da instituição, que eu acho que fortalece as ações, né? Inclusive, a gente percebe que ele, de alguma maneira, serve de inspiração para a construção de algumas políticas públicas, né? Então, isso é muito claro também. Quando começou esse processo das OS, né, das Organizações Sociais de Cultura no governo do Estado, nós somos uma instituição gerida por uma OS, mas somos do governo do Estado de São Paulo. Quando a gente começou a ler ao longo dos anos os novos chamamentos lá para os contratos de gestão, tem muitas coisas que são solicitadas nos projetos educativos que tem muita ressonância com o que a gente faz, por exemplo. Pensar na população do entorno, pensar em idosos, pensar na ação de formação de profissionais. Então, é muito importante também, um processo de longa duração desses acaba influenciando também na criação de políticas públicas da área, né? Então, tem um impacto que extrapola a própria instituição, que é muito bom, né? Que é muito positivo. Sim, exatamente. E demonstra uma autonomia, o que vocês construíram ao longo desse tempo, do projeto educativo. Eu acho que o mais interessante de tudo que você traz é que vocês entendem a instituição não isoladamente como a instituição, ela está interligada com todo o cenário envolto, né? Então, ela conversa com a cidade o tempo todo, ela conversa com a gestão pública, com a gestão privada, e ainda assim a educação ela ainda permanece tendo essa autonomia de decisões e de caminhos, e de apresentar novos caminhos, né? Mas então, falando assim um pouco de presente e de futuro, Gabriela, quer dizer, tem uma barreira aí, uma dessas coisas que já é uma questão no contexto da desigualdade econômica e social do Brasil, mas que também tem um outro componente até etário, né, a idade das pessoas conta, que é a barreira digital, vou chamar aqui. E hoje, num contexto de quarentena, em que, primeiro, você tem uma dificuldade natural de transpor tudo isso que a gente falou, que é o museu, que não é só aquela exposição, transpor isso para o mundo digital, não é... Primeiro, não sei se é possível, e se é possível, não é fácil, não é uma coisa assim, vamos lá. E aí você vai encontrar uma nova barreira, que é, um monte de gente que não tem acesso à internet fácil, um monte de gente que não... Pois é. Você falou que o idoso é um público que vocês já estão procurando trazer, incorporar a esse frequentador, né, trabalhar esse público idoso. Esse público tem dificuldade, mesmo tendo acesso à internet, acessar a internet. Então, como que vocês estão pensando isso
para agora, e mesmo no futuro em que a gente levante a quarentena, ela não vai ser nem totalmente levantada, possivelmente, e esse mundo digital entrou e ficou. Então, como é que vocês estão pensando isso no educativo aí? A gente está digerindo isso, porque assim, eu acho que é um processo, né? E tem uma questão que eu acho que uma contradição de partida, que é a seguinte: os museus trabalham com a cultura material, com a materialidade, a fisicalidade das coisas. Eu acho que isso é uma das grandes particularidades dos museus mais tradicionais. É claro que hoje em dia existem os museus de cultura imaterial, Museu da Língua, mas tradicionalmente, historicamente, o que a gente trabalha são com objetos, com a materialidade das coisas. Então, eu acho que tem eu sinto isso, pelo menos da minha parte, né? Minha formação como museóloga e tal, existe um apego muito grande à fisicalidade, à materialidade, e que eu acho que até tinha um caráter de manter, de ser um lugar onde a gente pode continuar tendo esse tipo de oportunidade de uma relação sensorial direta com as coisas que não seja mediada pelo digital. Com essa situação que a gente está vivendo agora do distanciamento físico, isso é questionado, claro. Eu não acho que a gente vai perder isso depois, acho que a gente em algum momento vai retomar isso, mas de outras formas. De qualquer maneira, a gente tem sentido que essa questão do digital agora entrou de vez e vai seguir com força. O ideal é que que uma coisa não substitua a outra, entendeu? Aí eu estou falando em termos ideais. Nesse momento, o digital está substituindo, porque a gente não pode ter contato com as pessoas, né? Contato direto, físico, presencial. Então, assim, tem tido algumas ações, as redes sociais da Pinacoteca são muito ativas, no momento mais voltadas a ações ligadas à difusão do acervo e das obras, né? Então, tem tido ações mais ligadas a conteúdos curatoriais. O educativo ainda está um pouco tímido nesse processo. A gente, o que está fazendo, por enquanto, a gente está no meio do processo de organizar cursos nossos que iam acontecer presencialmente. Uma semana depois que começou a quarentena, a gente já tinha cursos que iam começar, 2 cursos que acontecem há 16 anos. Um para profissionais que atuam com pessoas com deficiência, que são cursos longos, duram 3 meses, e um outro para educadores sociais, né? Então, a gente já tinha pessoas inscritas e tal. Então, a gente está adaptando esses cursos e vai começar agora em junho uma versão digital deles. Agora, é um aprendizado para todos nós, né? A gente não tinha intenção de fazer isso digitalmente, mas isso abre outras possibilidades, por exemplo, né? De que pessoas de outros estados, de outros países participem, né? A gente tem que entender as potencialidades de cada coisa e aprender a usar elas no que elas têm, no que de melhor elas podem nos oferecer. Mas eu acredito que idealmente é que a gente possa combinar as duas estratégias, tanto a presencial, porque eu tenho muita dificuldade em achar que alguns aspectos do que acontece na educação sejam passíveis de acontecer no meio digital, né? Eu acho mais difícil acontecer. Aspectos da sociabilidade, da interação social, do diálogo, da troca, eu acho que no digital, apesar de a gente ter essas ferramentas incríveis, tipo o Zoom que a gente está usando agora. Exato. A sensorialidade, eu acredito muito na sensorialidade para os processos educativos, né? Então, até por trabalhar muito com isso, nesses programas, eu entendo a importância disso, quer dizer, o quanto a nossa experiência humana vital é sinestésica. A gente nunca está usando só a visão, a cognição e a audição, que é o que a gente está usando mais no digital. O corpo todo tem que estar engajado. Então, eu sempre acho que os processos digitais, eles oferecem oportunidades, mas eles são muito empobrecedores para alguns aspectos e para alguns públicos em particular, né? Então, assim, eu tenho estado muito preocupada e angustiada com os públicos dos programas inclusivos, porque são públicos que naturalmente têm menos acesso à internet, né? Então, assim, são grupos em situação de vulnerabilidade, alguns grupos com deficiência têm muita familiaridade com o meio digital, outros menos, idosos, exatamente. Então, assim, no caso dos programas inclusivos, a gente acaba se afastando mais dos grupos nesse primeiro momento. Eu acho, inclusive, que a gente tem que buscar estratégias de se reaproximar, não sei quais ainda. Mas é isso, né? A gente está aprendendo a lidar, né? Mas eu não vejo como uma possível substituição, não. Eu acho que a gente tem que combinar esses recursos, entendeu? E não vejo a hora de poder retomar o contato presencial. Mas é o seguinte, toda a pesquisa que a gente realiza, ela vira material pedagógico, né? O nosso carro-chefe lá, o que conduz as atividades do Museu da Cana
é o pedagógico, né? O pedagógico para ensinar cultura. Então, é assim que a gente conduz lá as atividades do museu. E está bem alinhado assim, com o conceito de museologia contemporânea, né? Então, as pesquisas que a gente realiza com a Dona Wanda, com os nossos acervos de modo geral, ele vira material pedagógico. Então, o nosso público principal são as escolas do Fundamental 1, 2 e universitários, né? Mas a gente pede, né, sempre para um agendamento. Quando a visita em grupo, então a gente pede agendamento para a gente estar preparado para receber. Claro. O museu é muito grande, às vezes chegava 3, 4 ônibus lá, a gente dá conta de atender, né? Mas sempre é com agendamento prévio para nos prepararmos. Então, desde 2013, a gente trabalha dessa maneira. E tem as visitas espontâneas também, que acontecem muito de final de semana, feriado e tal. Os eventos culturais que a gente desenvolve, a gente tem um calendário. E hoje, né, esse ano a gente estava em plena produção, trabalhando com a reorganização dos acervos na reserva técnica, onde você batia o olho tinha um furdunço, sabe? A gente recebeu uma doação de uma exposição sobre a história da cana-de-açúcar no Brasil e no mundo. A gente estava terminando de fazer as estruturas, criando os trabalhos, né, para a Semana de Museus, aquele furdunço todo, e recebemos a notícia da pandemia, né, e pá! Todo mundo tá aquela congelada, assim, né? Só os pozinhos que vão se mexendo e vai ter cantando, assim, todo mundo ficou meio, e agora, o que a gente faz, né? Então foi assim, demoramos uns 3 dias, né, para a gente reposicionar nossas ações, porque a gente tem o plano anual para cumprir, e pensamos, e agora, né? Como é que a gente faz com os nossos programas? O Museu da Cana ele tem 12 programas. Cada programa tem seus projetos. Cada um deles tem uma meta a ser cumprida. E todo ano a gente consegue cumprir as metas, mesmo que nunca conseguimos atingir o recurso 100%, sempre em torno de 45%, 50%. A gente aprendeu a trabalhar com menos, né? A gente aprendeu Mas é bom gerenciar o não dinheiro, né? Foi bom, é bom para agora, porque agora a gente está conseguindo sobreviver com isso. E aí repensamos a programação, então o educativo e os eventos especiais foram os mais prejudicados, porque eles precisam de um público, e quando a gente pensou, bom, nós temos ainda um público, né? Ele não está aqui no museu, mas está nas telas, aí está no mundo cibernético. O que a gente vai fazer? Então, a gente começou a fazer alguns ensaios de lives, fizemos uma programação temática, né? Cada dia a gente tem uma temática que a gente publica nas mídias sociais. Então, por exemplo, segunda-feira a gente sempre coloca um museu na região, e isso está sendo muito interessante, porque a gente está mergulhado mais nas pesquisas, inclusive nas pesquisas, quais são os museus que estão ao nosso entorno. Formando, né? Então, uma rede, isso, né? Exato. É uma rede de museus comadre. Exatamente. Parece que agora, em dezembro, você e a diretora de outro museu vão andar em cima da brasa, é verdade isso? 1 metro? Não é em dezembro, é na festa de Santo Antônio. É na festa de Santo Antônio. Você vai ver na festa junina. Bom, então, nos reorganizamos para a gente continuar com o programa educativo, com o programa de comunicação, difundindo, né, todas as pesquisas já realizadas, e aí veio à luz, né, eu acho que foi uma oportunidade também para trazer força, né, para essas pesquisas, para a divulgação dessas pesquisas já realizadas por nós, por universitários, por historiadores e tal, esses contos da Dona Wanda, bibliografia, né, dos protagonistas da cana-de-açúcar, tanto aqueles que investiram, né, nessa produção, mas também os trabalhadores, aqueles que estavam nos bastidores, né, de fato. Investiram sangue, suor e lágrimas, né? Não botaram dinheiro, mas botaram a vida, sangue, né, o suor, né, o dedo, né?
Então, e além disso, fazemos alguns ensaios com lives também. A gente chegou até a fazer uma oficina de conservação. Então, achei muito interessante isso daí, porque o educativo é aquilo que a gente sempre fala, né? O museu não é só a exposição, né? Não é aquilo só que está sendo visitado. Tem muito valor sendo criado ali nessa parte de pesquisa, esse trabalho de, vamos chamar, bastidores, mas é muito rico isso daí, né? E aí vocês estão tendo essa oportunidade de dar mais valor para isso, e inclusive essa parte técnica, isso que eu achei mais legal, quer dizer, a parte que é uma parte que o técnico de conservação está escondido ali, ele não pode nem aparecer. Vem para fora, né? Virou vitrine. E é super importante para as pessoas conceberem a importância e a dificuldade que é manter essas memórias, né? O quão essencial é que a gente mantenha, que a gente tenha um processo de conservação e que existam os museus, tanto na exposição como na parte de trás da exposição. E é muito legal aproximar as pessoas disso para entender a importância que isso tem, né? E começar a criar não só uma rede de apoio entre museus, mas dos defensores dos museus também, que a gente consiga aumentar essa rede de apoio, ainda mais no momento que ele está sendo tão diretamente atacado. A palavra compartilhamento nunca foi tão forte, não é, Renato? É a hora. E eu acho que nos aproximamos muito. Por exemplo, a pandemia nos aproximou, Renato. É verdade. Não é? Quando é que a gente ia ter essa oportunidade, como a gente está tendo agora, como a gente já teve outros, dessa conversa que a gente está tendo, com o mundo inteiro, né? Que não tem mais barreira, não tem mais fronteira, a gente está... O mundo inteiro. O mundo inteiro, né?